Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje você vai encarar um confronto que vai além de golpes. Aqui, nós não estamos falando apenas de técnicas. Estamos falando de mentalidade, filosofia e sobrevivência dentro do combate. De um lado, um sistema moldado ao longo de séculos, nascido em Okinawa, carregando tradição, disciplina e um refinamento técnico quase absoluto. Do outro, um estilo moderno, direto, criado para funcionar sob pressão real, onde o erro custa caro e o ritmo nunca para. Karatê clássico contra kickboxing moderno. A pergunta parece simples, mas a resposta define o tipo de lutador que você quer se tornar. O karatê clássico não nasceu como esporte. Ele nasceu da necessidade real de sobrevivência. Em Okinawa, onde o porte de armas foi restringido ao longo da história, a população precisou transformar o próprio corpo em ferramenta de defesa. Foi nesse contexto que técnicas locais se fundiram com influências chinesas, criando um sistema de combate eficiente e, ao mesmo tempo, profundamente disciplinado. Com o passar do tempo, esse sistema deixou de ser apenas uma forma de luta e se transformou em um caminho de desenvolvimento pessoal. O karatê não busca apenas formar alguém que vence uma luta. Ele busca formar alguém que controla a si mesmo. O treinamento tradicional é metódico e repetitivo. Bases, socos e deslocamentos são treinados até que o movimento se torne automático. Não existe improviso antes do domínio. Primeiro, o corpo aprende. Depois, a mente entende. Os katas são o coração desse processo. Eles não são apenas sequências coreografadas. São estruturas que carregam princípios de combate, estratégias de movimentação, defesa e contra-ataque. Com o tempo, o praticante começa a enxergar além da forma, entendendo as aplicações reais escondidas em cada detalhe. No comitê tradicional, a lógica reforça esse controle. A luta é interrompida a cada ponto. Isso cria um ambiente onde o mais importante não é a quantidade de golpes, mas a qualidade. O lutador precisa ser preciso, rápido e eficiente no momento exato. Distância correta. Tempo perfeito. Execução limpa. O karatê forma um lutador técnico, disciplinado e estratégico. Um lutador que pensa antes de agir e que entende o combate como um jogo de controle. Mas essa mesma estrutura pode se tornar uma limitação quando o combate sai do controle. Quando não há pausa, quando o ritmo acelera e quando o adversário impõe pressão constante, esse modelo precisa ser adaptado. O kickboxing moderno nasce de uma proposta completamente diferente. Ele surge quando praticantes e treinadores começam a questionar a eficiência de sistemas tradicionais dentro de um combate contínuo. A resposta foi simples: criar algo mais direto, mais prático e mais adaptado à realidade da luta esportiva. A base vem da fusão entre karatê, boxe e outras artes de trocação. Mas o objetivo não era preservar tradição. Era eliminar o que não funcionava sob pressão. Aqui, a luta não para. Não existe pausa para reorganizar. Não existe tempo para analisar com calma. Tudo acontece em fluxo. O lutador precisa atacar, defender, se movimentar e tomar decisões em tempo real. E isso muda completamente a forma de treinar. O foco passa a ser aplicação. Combinações contínuas, sequências de ataque, defesa ativa. O sparring deixa de ser complemento e se torna o centro do aprendizado. O condicionamento físico se torna decisivo. Resistência, explosão, recuperação e capacidade de manter o desempenho sob fadiga são essenciais. O lutador aprende a continuar mesmo cansado, a manter o raciocínio mesmo sob pressão. No kickboxing, o erro não é um detalhe técnico que pode ser corrigido depois. Ele é uma abertura imediata. E essa abertura é explorada na hora. Isso cria um lutador mais agressivo, mais direto e mais adaptável. Um lutador que não depende da perfeição, mas da consistência sob pressão. À primeira vista, karatê e kickboxing podem parecer semelhantes. Ambos utilizam socos, chutes e movimentação em pé. Mas essa semelhança é superficial. A diferença real está na lógica de combate. O karatê clássico trabalha com interrupção. O combate é fragmentado. Cada ação é isolada e valorizada individualmente. Isso cria um lutador que busca o momento ideal antes de agir, alguém que espera a oportunidade perfeita. Já o kickboxing trabalha com continuidade. O combate é um fluxo constante, onde ações se conectam o tempo todo. Não existe espera prolongada. Existe ação contínua. No karatê, o erro pode ser ajustado na pausa seguinte. No kickboxing, o erro gera consequência imediata. No karatê, o lutador desenvolve timing refinado, precisão e controle.
No kickboxing, ele desenvolve resistência, ritmo e adaptação constante. Um trabalha o domínio do momento. O outro trabalha a sobrevivência dentro do fluxo. Essa diferença muda completamente o comportamento do lutador. Um tende a ser mais calculado. O outro, mais reativo e adaptável. Qual é mais eficaz? A resposta depende totalmente do contexto. O karatê clássico é extremamente eficaz na construção de base. Ele desenvolve coordenação, controle corporal, precisão e disciplina em um nível elevado. Ele forma um lutador técnico, consciente e estrategista. Já o kickboxing moderno se destaca quando o cenário exige intensidade constante. Ele prepara o lutador para situações onde não há pausa, onde a pressão é contínua e onde a resistência física e mental são colocadas à prova. Se o combate for controlado, técnico e baseado em tempo e distância, o karatê tende a se destacar. Se o combate for intenso, contínuo e baseado em volume e pressão, o kickboxing tende a levar vantagem. Mas o ponto mais importante não está em escolher um lado. Está em entender o que cada sistema constrói. O karatê ensina a criar o golpe perfeito, com controle absoluto. O kickboxing ensina a continuar lutando quando o cenário deixa de ser perfeito. E no combate real, essas duas capacidades não se anulam. Elas se completam. No fim, karatê clássico e kickboxing moderno não são opostos. Eles são duas formas diferentes de entender o combate. Um busca a perfeição do movimento. O outro busca a eficiência sob pressão. E o verdadeiro lutador não se limita. Ele aprende, adapta e se desenvolve. Porque no combate real, não vence o estilo mais bonito, nem o mais agressivo. Vence quem sabe se ajustar. Se esse conteúdo agregou valor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no Mundo Marcial. Até o próximo vídeo.